Bom, essa questão número 86 caiu no vestibular da VUNESP e diz o seguinte: os pontos P e Q sobre a superfície da Terra possuem as seguintes coordenadas geográficas. Ponto P, 30 graus de latitude norte e 45 graus de longitude leste. Ponto Q, 30 graus também de latitude norte e 15 graus de longitude oeste. Considerando a Terra uma esfera de raio 6.300 km, a medida do menor arco PQ sobre a linha do paralelo 30 graus norte é igual a... Bom, primeiro vamos fazer o seguinte. Vamos desenhar uma representação da Terra aí e vamos traçar a linha do Equador também, para servir como referência. Muito bem. Agora vamos colocar o paralelo 30 graus norte. Esse paralelo 30 graus norte, eu vou copiar esse desenho aqui e já vou colar aqui. Só que tem uma coisa, como vai subir aqui fora da linha do Equador, acaba tendo um raio menor, ó. Então, o raio ali vai ser menor porque o raio máximo a gente obtém. Eu vou subir um pouquinho mais com a intenção de conseguir fazer um desenho melhor, né? Sem ficar respeitando a escala. Bom, tá aí, é 30 graus norte. Agora, o que significa isso? Olha só, eu vou traçar as duas longitudes. E para traçar essas duas longitudes, o ideal é a gente ter o meridiano traçado, a linha de Greenwich. Então, vou traçar a linha de Greenwich mais ou menos aqui, ó. Vou traçar ela com uma outra cor, preto. Então, vamos supor que a linha de Greenwich fosse assim, ó, aqui. Então, é como se ela fosse o... Oh, caramba. É como se ela fosse o 0 grau. Vou traçar de novo, que estava no gráfico ali. Mais ou menos assim. Então, é como se ela fosse aqui 0 grau. E diferente do eixo X, funciona mais ou menos assim, quer ver? Por exemplo, se a gente sair, ó, dessa posição aqui, 0 grau, e percorrer um arco aqui, ó, um arco aqui de 45 graus na direção leste. Vamos supor que dê mais ou menos aqui assim, ó, 45 graus. Aí, e a gente está indo, ó, na direção leste. Aqui é a direção leste. E aí, a mesma coisa ocorre lá no arco de cima ali. Se a gente traçar aqui, ó, uma linha, vou traçar nessa cor verde mesmo, ó. Se a gente traçar aqui uma linha, ó, passando aí exatamente por essa posição, ó. Deixa eu melhorar isso. 0,2 tá bom. Então, mais ou menos isso, ó. Aqui também dá para dar uma melhorada. Opa. Aí. Então, uma coisa que é bom a gente considerar, primeiro, que esse ponto aqui, ó, essa posição aqui,
já é a posição P. 30 graus de latitude, 30 graus de latitude, 45 graus de longitude. Agora, então, já que a gente está falando que é 30 graus, eu vou marcar esse 30 graus aí para ficar bem claro. Ó, olha só. Se a gente considerar ó, que aqui é o centro, ó, então, de tal forma que se você ligar um polo ao outro, assim, ó, polo norte ao polo sul, aqui é o centro da Terra. A distância é do centro da Terra, vamos chamar o centro da Terra, já que não usou letra C, C de centro. Ó, do centro da Terra até esse ponto aqui, ó, não tem nome, vamos chamar ele de M. É raio, é o raio da Terra, ó. E é um raio aqui que o enunciado falou aqui quanto vale, ó. 6.300 quilômetros. E a distância daqui do centro da Terra até esse ponto P aqui, que está na superfície também é raio. Então, é raio tanto aqui quanto ali. Agora, já por outro lado, é importante ressaltar que, se a gente considerar aqui ó, o centro dessa circunferência que foi feita na latitude 30 graus, ó, mais ou menos aqui, ó. Vamos chamar o centro dessa circunferência de O. A distância de OTP é R, que é o que interessa para a gente. O R, não o Rão. Agora, por outro lado, veja só isso, ó. Esse ângulo aqui, ó, é de 30 graus, já que essa linha aqui representa o paralelo 30 graus, ó. Então, esse ângulo é 30 graus. Agora, uma coisa que a gente precisa ver é que esse ângulo também é 30 graus, já que essas secções, elas são paralelas. Elas são paralelas e, aliás, é bom ressaltar também o seguinte, ó, que esse ângulo aqui, ó, ele é de 90 graus, assim como esse ângulo aqui, ó, também é 90 graus. Agora, vamos traçar o ponto Q aí também, que a gente não traçou ainda. O ponto Q tem uma diferença. É que o ponto Q, ele está na direção oeste, não na direção leste, ó. É 15 graus oeste. Então, ele sai aqui do Greenwich, meridiano de Greenwich, e anda, ó, 15 graus nessa direção. Eu vou exagerar um pouquinho, porque senão fica ruim de fazer o desenho. Tá aí, ó, 15 graus. Aí você sobe até a posição de 30 graus de latitude e você tem agora o ponto Q, ó. O ponto Q vai ficar aqui. Então, a primeira coisa que a gente precisa anotar aí, vou fazer já todo o arco aqui, mais ou menos assim, ó. Então, ó, uma coisa que a gente precisa anotar aí é que se chamar aqui de N, ó, se o arco, a medida do arco NM é 60 graus, 15 mais 45, ó. MN mede 60 graus. Portanto, o arco PQ também mede 60 graus. Então, 15 mais 45, MN já está calculado. Agora, a gente vai usar cosseno de 30 graus para poder calcular a medida do R.
Observe, ó. Então, ó, cosseno de 30 graus. Aqui nesse triângulo aqui em cima, ó, COP, COP, triângulo retângulo. O cateto adjacente é o errinho e a hipotenusa é o errão. Viu? Então, hipotenusa é errão, cateto é errinho. Aí você substitui o cosseno, que é raiz de 3 por 2, cosseno de 30. Substitui o errão, que é 6.300 quilômetros. Multiplica em cruz, né? Ou passo 6.300 multiplicando, eu vou multiplicar em cruz. 6.300 raiz de 3. Agora você passa o 2 dividindo e você tem a medida do errinho. Vai dar 3.150 raiz de 3. Bom, agora vejam só. A gente precisa da medida do arco CP em radianos. Quer dizer, QP. Ó, vamos chamar a medida aqui, ó, de radianos desse arco aqui. Esse ângulo central de alfa. Então, ó, se a medida do arco que vem daqui, ó, de P até Q, esse arco aqui, é 60 graus, alfa também é 60 graus. E 60 graus é 180, que é π, dividido por 3. 180 dividido por 3, π sobre 3, 60 graus. Agora, tem muita gente que chama isso de radiano, né? Eu prefiro chamar de raios. Olha por quê. A gente pode chamar de que alfa é π sobre 3 raios, porque no arco QP cabem π sobre 3 raios. Então, ó, o comprimento do arco PQ é alfa errinhos, se o alfa for em radianos. Então, o comprimento do arco PQ cabe π sobre 3 errinhos. Mas o errinho mede 3.150 raiz de 3. Né? Aqui. Cálculo que a gente fez lá com o cosseno de 30. E aí é só você simplificar, né? 3.150 dividido por 3. E aí você tem o comprimento. Vou escrever aqui. Comprimento do arco PQ é 3 dividido por 3 dá 1. 150 dividido por 3 dá 50. Π, raiz de 3, quilômetros. Oh, centímetro. Quilômetros. Vamos apagar. Que é alternativa C. 1.050 π, raiz de 3 quilômetros. Alternativa C. Bom, muito obrigado pela atenção. Foi demorado o exercício, né? Que ele é um tanto complicado. Espero que você tenha entendido a explicação. E obrigado pela atenção. Se não fosse inscrito, se inscreva no meu canal. Tem muitos playlists com muitos assuntos legais aí de matemática. E dá um joinha para o YouTube divulgar o meu vídeo.